Olá, caros amigos e amigas da Faculdade Trilógica Quepe Pacheco. Hoje vamos tratar do assunto de como lidar com os bloqueios no aprendizado. Meu nome é Sari, sou da Finlândia, professora na Faculdade Trilógica, na Millennium, faz mais de 20 anos. E aqui comigo nós temos... Hi, Richard. Eu sou Richard, canadense. Sabe que eu estou quase 19 anos, Sari, agora. Uau, faz tempo. Eu estou quase brasileiro. Uma vez eu estava andando na rua com algumas pessoas vendendo coisas, né? E o homem disse para mim, "Hey man, how's it going?" em inglês. Eu disse, mas como você sabe? Eu tô falando em inglês. Ele disse, está escrito aqui, gringo. Então, eu estou tentando ser brasileiro e gosto muito daqui. E agora a gente vai falar sobre esses bloqueios de aprendizado. Nossa Senhora, uma área tão rica para descobrir. E no seu dia a dia você lida muito com isso, junto com os alunos, ensina isso para eles? Isso mesmo. O que eu noto, muitas pessoas, eles vêm para as aulas com muitas exigências internas, né? Precisa ser perfeito, precisa falar exatamente correto. E nesse causa um bloqueio enorme nas pessoas. Não é a única coisa que causa, obviamente, mas uma das coisas que bloqueia é essas expectativas que a gente tem fora da realidade, né? Então a gente está lutando com uma imagem de nós que pode ser irreal, fora da realidade. E atrapalha muito esse tipo de demanda que a gente tem por dentro. Então, uma das coisas que a gente vai tratar é essa questão de exigências internas, né? Que todos nós temos, né? Então, bem-vindo. Esse assunto, eu acho, Sari estava lidando esse curso de desenvolvimento, foi o assunto da TCC dela também, né? Durante o curso de psicossociopatologia, trabalho de Norberto Keppe. Essa área é tão rica, porque se você trata isso uma vez, entender o que está atrás disso, você vai ter passos para resolver isso em todas as áreas da sua vida. Então, é uma coisa muito agradável e importante até. E a metodologia que nós utilizamos é da trilogia analítica, que é uma ciência criada por Dr. Norberto Keppe. Ele é psicanalista, filósofo, exerce muitas atividades, muita inovação, e uma das suas inovações é o método psicolinguístico trilógico aplicado na Escola de Línguas Millennium, que hoje é o Centro de Línguas da Faculdade Trilógica. E dentro desse método, então, os professores são treinados também para ajudar os alunos a lidarem com os bloqueios. Trilogia analítica é uma unificação da teologia, da filosofia e da ciência. E, melhor que ninguém, para explicar seu método, eu escolhi aqui um vídeo do Dr. Keppe. Embora bastante antigo esse vídeo, mas explica bem como que seria esse aspecto do aprendizado na sua visão. Ele foi feito em 1997, em uma entrevista na televisão Rede Vida. Então vamos assistir agora esse vídeo. O indivíduo tem a questão da emoção e outra questão da inteligência. Então, ele primeiro tem que analisar a sua vida emocional. E aí entra o fator de psicoterapia. E se ele conseguir analisar as emoções, ele também vai ter uma vida intelectual sã. A mesma coisa no aprendizado da língua e na saúde. Se o indivíduo não tiver uma vida emocional normal, se ele não tiver uma vida emocional regularizada, ele nem vai conseguir pensar. Então, o que eu quero dizer, doutor Sebastião, é essa questão muito importante, a questão do aprendizado de língua ou de qualquer outro setor da vida, é que o indivíduo precisa ver a parte emocional. Então, nós fundamos essa escola
baseado nesse trabalho que nós tivemos, não só aqui no Hospital das Clínicas e também no consultório, mas nós trabalhamos em Nova York, trabalhamos em Londres, em Paris, e também um pouco na Itália e em Portugal. E foi o mesmo processo. À medida que o indivíduo ia percebendo seus distúrbios emocionais, a inteligência vai funcionando melhor. E ele vai abrindo os horizontes. Então, para aprender a língua, não adianta aprender a gramática. Quer dizer que além da língua se pratica psicoterapia? Então, isso é muito importante porque na escola os nossos professores tiveram também psicoterapia e alguns são até psicanalistas. Então o aluno entra lá, aprende, vamos dizer, o inglês e também faz o processo de psicoterapia. Quer dizer, tem um benefício duplo. Então... Ele tinha tanto entusiasmo nesse período, né? Tanto entusiasmo para as descobertas dele, que ele estava aplicando em todas as áreas. Então, Dr. Keppe tinha um entusiasmo muito de como aplicar a ciência, descobertas científicas dele dentro de todas as áreas. E uma das áreas mais importantes, a área da educação, né? Então, uma ciência com muitas aplicações práticas. E se prestaram atenção que ele falou, que eu acho mais importante no aprendizado, é que à medida que a pessoa eleva o nível psíquico, ela também consegue aprender mais, consegue se comunicar melhor, tem um desenvolvimento como um todo. Então, por isso, esse triângulo, né? Teologia, filosofia, ciência, porque os nossos problemas da língua, qualquer coisa, não são coisas técnicas só. A gente precisa tratar essas coisas técnicas, mas os problemas de bloqueios estão muito mais por dentro, muito mais. Então, Richard, o que você diria que é o bloqueio? Um bloqueio. Grande resistência de lidar com o que está real. E você já teve algum bloqueio no seu processo de aprendizado? Alguém? Você pode falar em nosso chat? Pode. Isso. Fiz a pergunta para você, mas podem colocar no chat se alguém percebeu que teve um bloqueio em alguma fase da vida, num estudo. Bom dia, Roxanne. Bom dia, Paulo. Tem muitas pessoas aqui dizendo bom dia. Muito bom. Se vocês têm alguns bloqueios ou vocês notaram algum bloqueio em seu aprendizado, em alguma área em sua vida, no passado? Eu achei muito difícil de aprender a falar português. Eu era muito tímida, aí eu chorava, porque eu não aprendia, não queria falar. A mesma coisa aconteceu comigo, eu não chorava, mas eu lembro batendo a mesa algumas vezes, né? Uma coisa eu notei com minha aprendizado em português, que eu tinha muitas expectativas, como eu falei no começo, né? Sendo locutor e ator em inglês, eu tinha um nível muito alto, eu tenho muito expectativas de mim mesmo. Então, entrando com português, eu estava, na realidade, pouco mais baixo. Ou vamos dizer, muito mais baixo. E esse foi muito difícil de lidar com essa diferença entre minha expectativa e a realidade das minhas dificuldades, né? Então, essa diferença causa um estresse enorme. E esse estresse, a gente tem duas respostas, né, para esse estresse. A gente luta ou a gente foge. Então, eu resisti, eu tenho muita resistência, muita dificuldade, eu não quis ser embaraçado, sabe? Tudo isso foi uma forma de fugir da realidade. Então, causa um bloqueio enorme. Demorou para superar isso também. E bloqueio pode ser em vários sentidos. No Brasil tem esse vestibular que tem que fazer, às vezes a pessoa sabe o assunto, mas na hora da prova se bloqueia e não consegue realizar a prova, ou uma entrevista de trabalho, ou uma conversa até na empresa, mesmo que a pessoa tenha os conhecimentos,
ela pode ter um bloqueio na hora de compartilhar, na hora de expressar, inclusive o aprendizado que ela já conseguiu adquirir. Está falando aqui sobre isso, bloqueios de falar línguas. Quando a gente precisa falar, por isso a gente fala de falar uma língua, segunda língua, é na última fronteira, né? Muitos alunos chegam e dizem, eu posso ler, eu ouvi razoavelmente bem, eu posso escrever algumas coisas, mas para falar, quando você coloca na ação, no falo, você precisa lidar com todas essas dificuldades. É isso que causa bloqueio. A gente não quer lidar com esse embarrassment, essa falta de entendimento, erros, etc, etc. A gente não quer lidar com isso. Então, nosso problema está aí. Tá, Richard, eu queria que a gente entrasse agora mais profundo na definição do ser humano. Como que, para entender o bloqueio, nós temos que entender como é o ser humano e o que acontece. E aqui eu tenho um esquema onde é o ser humano, na essência, como mostra o Dr. Kepp, tem o bem, belo e o verdadeiro. Querendo dizer que todo mundo pode aprender. Aprender inglês, aprender dirigir um carro, aprender geofísica, pode sim aprender. Porque todo mundo tem muitas qualidades. Todo mundo tem inteligência. Todo mundo tem possibilidade intelectual, capacidade intelectual e muito mais o bem que a gente está colocando na prática muitas vezes. Isso porque tem essa questão patológica que é essa negação, essa atitude de distorcer, omitir, negar as qualidades que temos. Então, nessa questão nós temos a teomania, que é uma mania de muita grandeza, megalomania. A pessoa não quer se ver como ela é, ser humilde. Uma das coisas que a gente nota no ensino, na sala de aula, que pessoa muito arrogante dificilmente consegue aprender, porque vai se colocar tão acima do assunto, do professor, que não tem como estar entendendo o assunto. Até mesmo a origem etimológica, a arrogância, aprendi com o professor de português, com José Ortiz, que quer dizer não pedir, não perguntar. Porque em português rogar quer dizer pedir. Interessante. E a quer dizer não, como a normal, a rogar. Então a pessoa que não pede nada, não pergunta nada, não vai facilmente também aprender. Não, esse é muito interessante. Se você pensa sobre essa questão de rejeição do aprendizado, né? Porque muitos de nós pensam que nosso problema é uma coisa do vocabulário, o conhecimento sobre o assunto. E muito pouco no mundo você vai encontrar essa ideia que o ser humano tem uma essência boa, tem coisas por dentro, mas tem um bloqueio por causa desse camada, vamos dizer, da patologia que a gente monta, a gente elabora em nossas vidas, né? A gente não começa com essas coisas, a gente elabora com o tempo, né? Então, eu, por exemplo, em minha língua, chegando nesse nível, eu não quis entrar em contato com começando em português. Então, foi essa resistência, vamos dizer, de descer e entrar em contato com a língua do português que me demorou de aprender. Foi um bloqueio por causa de uma atitude que eu tinha. Uau. E até admitir que a gente não sabe. Que é necessário a pessoa admitir que não sabe para poder aprender. Se ela acha que sabe tudo, não tem nada mais para aprender. Nota a diferença entre precisa aprender ou precisa tratar coisas que atrapalham nosso aprendizado. É muito diferente. É muito diferente,
Porque geralmente a gente pensa que quer aprender. Mas na psicopatologia trilógica a gente aprende ao contrário. Começa a perceber que a gente não quer aprender, o aluno não quer aprender, e o professor também não quer ensinar, e aí vai ter que lidar com isso. E isso é um ponto de partida para um bom resultado. Porque dentro desse esquema que eu coloquei aqui para vocês, tem também a máscara. Então, é o fingimento, o artificial, o que não existe. E o processo terapêutico, ele parte aí quando a gente tem contato com a parte patológica, com esses problemas que comentamos, e com essa essência boa, bela e verdadeira. Então, baseado nisso, o que é o bloqueio? O bloqueio, resumidamente, é uma atitude contra o bem. Então, a pessoa está resistindo um bem na vida dela. O aprendizado é um bem, uma conscientização é um bem, mas nós, por nossa inversão, resistimos ao que é bom. Também porque esse bem vai nos mostrar as nossas falhas. À medida que a gente aprende, a gente começa a ver nossa incompetência, que não sabe. E nessa hora, o aluno sente mal, ela acha que está piorando. E não, que justamente nessa fase ela está melhorando. Ela já está entrando em contato com as resistências que assim podem ser tratadas. E esse é o ponto onde a pessoa quer desistir do aprendizado, do curso, da escola. Não é no momento que ela não está aprendendo. É no momento que ela está dando os passos para avançar no aprendizado dela, porque ela confunde ver com ser. Se eu vejo a dificuldade, então eu tenho. Se não vejo, não tenho. Nota que ela está falando, Sara está falando muito bem sobre essa questão do tratando os problemas por dentro, né? A gente não está piorando alguma coisa, a gente está melhorando por causa desse contato com nossas dificuldades. Se você não tem esse contato, você vai parar o tempo todo. Então, por isso, muitas pessoas falam para mim que eles começam a parar o tempo todo, qualquer coisa. Então, pensando que eu não estou bom nisso, ou está muito difícil, não tenho condições de fazer, sabe? Ao invés de ver essa resistência, que se a gente trata isso, nossa, a gente vai para frente em todas as áreas. É impressionante. E dá muita esperança para nós. Nossa, eu tenho condições de conseguir. Então, a gente trata isso através da conscientização. À medida que a pessoa entra em contato com o seu interior, com as suas dificuldades e com o bem que ela tem também, ela vai conseguir se desenvolver. E aqui eu tenho um trecho do livro do Dr. Kepp, a Metafísica 1, onde ele coloca o seguinte: é necessária a consciência da perfeição essencial para corrigir os erros. A cura, o desenvolvimento e a recuperação do homem e da civilização advirão pelo processo dialético entre a perfeição essencial e os defeitos que cometem na existência. Se não houver contato com o que temos de bom, não será possível também o reconhecimento dos erros, por faltar o termo de comparação entre a saúde e a enfermidade. Por isso, muito importante a compreensão da essência do ser humano, que cada um tem um bem, tem autoconfiança, que depois nega com as ideias que vêm na cabeça, podem vir do mundo espiritual, ou captados das outras pessoas. Mas geralmente quando a gente avança, vai fazer uma coisa boa, depois vem a contra-reação nossa mesmo contra aquele bem. Porque aquele bem vai nos mostrar os nossos defeitos. Eu lembro de uma aluna minha, estava estudando inglês na Millennium, e aí ela resolveu dar um upgrade no estudo dela e se matriculou
no curso de pós-graduação em inglês. Aí ela depois contou, quando ela saiu da escola, já com as postilinhas dela, contrato dela, ela sentou no carro, entrou em desespero total. Ela falou, meu Deus, o que eu fui fazer? Não vai dar conta, não vou conseguir. Não, pior coisa que eu fiz na vida. Yeah. Mas depois ela chegou em casa e ligou para a mãe dela. E a mãe falou, estou tão orgulhosa de você. Vai lá e estuda e se desenvolve. Fantástico. E ela está indo bem no aprendizado dela. Então, nota que é uma questão de consciência. A gente não quer ter essa consciência. A gente foge do contato com nossos problemas e dificuldades. Se a gente tem mais tolerância para isso, o aprendizado vai muito mais rápido. Bonito, né? Uma esperança. Tem esperança. Yeah. Só que tem um preço a pagar. Yeah. Tratar dos bloqueios, da patologia. Um dos aspectos patológicos do ser humano é narcisismo. Richard, como que você acha que uma pessoa narcisa? Por que você está perguntando para mim primeiro? Pois eu tenho essa dificuldade, como todo mundo. Acho que todos têm. Podem colocar aí no chat também o que vocês acham que como é uma pessoa. Narcisismo, pessoa... E nessa sala de aula não pode conversar com o aluno, só pelo chat. Depois eles vão nos cursos e lá dá para conversar melhor com vocês. Narcisismo é uma pessoa que pensa sobre ele mesmo, né? Nossa, essa coisa, se eu preciso falar, todo mundo vai olhar mim, eu vou ficar muito vermelho, meus mãos às vezes estão tremendo, eu estou muito inseguro, tenho muitos problemas no estômago, eu estou sentindo muita coisa, eu não vou fazer o bem, todo mundo vai julgar-me, sabe? Toda a linguagem o narciso usa é sobre ele. Não pensa sobre os outros, não está envolvido com os outros. Está pensando sobre os efeitos nele, o que as pessoas vão pensar sobre mim. Então, essa é uma coisa de tratar de muita importância. A gente pensa muito sobre nós e não sobre os outros, né? O pessoal narcisa nem fala bom dia para os outros, porque nem repara que os outros existem. Eu tenho um amigo que meio narcisista, ele pensa que todo mundo está, ele avalia os outros como eles respondem para ele. Então, se andando na rua e a pessoa diz bom dia para ele diz, essa pessoa está muito bacana, sabe? Se a pessoa não responde, ele diz, nossa, qual o problema dessa pessoa? Ele tem todo o relacionamento sobre como as outras pessoas respondem para ele. Né? Se eles respondem bem para ele, eles são pessoas bacanas. Se não... Você concorda com a opinião dele, porque é só a opinião dele que vale, ele nunca muda de opinião. Impressionante, né? Não lê um livro. Nunca vai numa escola, porque não tem nada para aprender. Não lê jornal. Yeah. O Sérgio fala que narcisista acha que é o centro do universo. Yeah. Robson falou que olha para si mesmo. Isabel, o narcisista está focado em si mesmo, exatamente. Questão da vaidade. Não repara nos outros. Ainda assim, é um bloqueio, um tipo de bloqueio, sim. Um bloqueio dessa coisa essencial que a gente tem, não? Da bondade, beleza, verdade. Se a gente está bloqueando isso de qualquer maneira, esse vai surgir como uma patologia. A gente vai ter uma patologia que forma por causa dessa atitude de resistência. E se ele nunca olha para o exterior, porque o conhecimento vindo dos outros, aprendizado lá, se ele não ouve ninguém, não faz contato com nenhum ser humano, ele também não aprende. Pessoa egocêntrica, exatamente, Fernando. Agora, essa é que ele vai apresentar. Só que o problema não é tanto nisso. O problema está nas consequências que ele vai ter para a vida dele. Então, vamos estudar as consequências que o narciso tem. Dificuldade extrema de aprender. Em inglês é bem bonito aquela palavra de entender. To understand. Under é ficar embaixo. Não é de estar em cima, lá no alto. Stand, ficar em pé, né? Digno, understand.
Aí vai entender. A ausência com contato com o exterior, tem muitos delírios no terceiro, e quando muito exagerado, é o caminho das doenças mentais, esse esquema o Dr. Kepp que preparou. Frieza com vida afetiva. Um ponto muito importante para aprendizado é o sentimento. E é um dos assuntos que vamos trabalhar muito no nosso curso futuro, como lidar com os bloqueios, onde vocês vão poder se aprofundar nesses assuntos. Tomás está falando uma coisa muito interessante no chat, sabe? Uma coisa que dificulta muito o aprendizado é a comunicação. E o narcisista pensar na performance dele. Exatamente. Eu estou pensando sobre minha standing ovation, né? E não na transmissão do conhecimento, desculpa. Não na transmissão do conhecimento. Estou pensando sobre o que vai acontecer comigo e não o que eu posso passar para os outros. Tomás é um professor de violão. Estava conversando com ele ontem sobre essas questões que ele também no trabalho dele precisa lidar muito com a questão psicológica do aluno para poder melhor ajudá-lo. E qual que seria a melhor forma de ajudá-lo? De ajudar ele? O aluno. O aluno. Tentar colocar ele dentro da realidade de lidar com os problemas. Saber que esses problemas são totalmente normais e não importa, não significa a falta de inteligência, falta de habilidade de aprender. É mais uma resistência de ver as dificuldades. A pessoa pode ter mais tolerância com as dificuldades, essa pessoa vai para frente, muito. Então, você está falando da questão da censura, né? Censura. Tem que ajudar o aluno a diminuir a censura. Censura quer dizer que ele não quer ver a realidade que acontece com ele, com os erros dele. E que isso é totalmente normal ter esses erros. E também as pessoas confundem muito, gente, essa questão de autoestima, autoconfiança, né? Eles pensam que autoconfiança é um tipo de máscara. Você precisa mostrar que você sabe tudo. Essa é uma coisa de confiança, né? Mas eu noto que as pessoas, em qualquer área do esporte, música, pessoas mais humildes são aqueles que vão para frente, né? Que aprendem com os outros. Tem essa questão de segurança no que estou fazendo, na minha essência, e humildade ao mesmo tempo. Esse dinâmico é muito, muito interessante nas aulas. Como tratar isso, né? Para não fica eu sou o melhor, eu sou fantástico. A gente pensa que essa é uma coisa de confiança. E confiança não é uma coisa de confiança, uma pessoa que coloca por causa do desejo de colocar, nem pensando que está melhor, etc. E essa pessoa está melhor, sem perceber. Porque se a pessoa tem autoconfiança, ela aceita que erra, que não sabe, que o outro pode saber mais do que eu, vou aprender com ele. A gente nota isso no esporte, né? Se você está olhando nas fitas, os atletas fazem, né? Olhando nas fitas, nos performances, desempenhos deles, pessoa com mais confiança consegue olhar no problema e analisar. Ou um vendedor. Um vendedor muito bom, ele está muito objetivo sobre resultados. Ele diz coisas assim, nossa, esse venda não fez bem, não. Eu estava muito preocupada com dinheiro nesse venda e não deu certo, então precisa pensar, prestar atenção nisso. Essa é uma confiança. De ver os problemas, dificuldades. Essa é uma pessoa realmente confiante. E a pessoa que confia no bem, ela também aceita a conscientização. Muito bom. Ela quer ver o erro, porque ela sabe que atrás daquele erro tem um bem. Então, forma de lidar com isso é conscientização. E aqui nesse esquema, nós temos como que opera a consciência. Então, todos esses problemas que nós mencionamos, à medida que o aluno vai lidando com eles, às vezes eles falam que, nossa, que assunto franco e honesto, mas com medida eles gosta muito de poder ter um ambiente mais autêntico, mais franco nesse sentido, de lidar
com esses problemas que estão em todo lugar da sociedade, mas que ninguém mais está tratando. Então, com consciência, o aluno chega a uma tolerância. Ela tolera, então ela não sofre tanto mais no aprendizado. Como eu vi os comentários no chat, as pessoas que já passaram por esse processo na Escola de Línguas Milênio tiveram bons resultados. Porque daí vem a aceitação. Interessante nesse esquema essa questão da projeção. Porque projeção é ver o problema no outro. Então eu não aprendo por causa da escola, eu não aprendo por causa do professor, eu não aprendo por causa da minha infância. Isso é colocar problema fora e a pessoa se torna vítima. Ou eu não aprendo por causa do vocabulário, por causa da gramática. Não, o problema está muito mais profundo. Gramática e vocabulário a gente sempre precisa ter, mas esse não é razão para não falar. O bebês com zero vocabulário não para de tentar falar. Então é uma questão muito mais por dentro. E na interiorização, então a pessoa começa a ver como ela está atrapalhando o aprendizado dela, e assim ela pode lidar com isso e aprender de fato muito melhor. Isso é função da conscientização. E a pessoa que conscientiza, ela se eleva de nível. Aqui um outro esquema do Dr. Kepp, graus de conscientização. Então, se a pessoa tem bastante consciência, são gênios e santos. A gente gosta de ver filme, ler sobre gênios e santos e fala, nossa, mas como que eles conseguiram uma vida tão incrível, uma realização tão grande? Porque eles aceitaram ver os erros, eles aceitavam ver as resistências e tinha confiança no bem, porque senão a pessoa nem começa. 70% grandes talentos, 50% de consciência, a média. Nós todos, creio eu, em parte tem dificuldade de aprender, não aceita, não quer nem lidar com a questão, mas mesmo assim vai, aparece lá na Milênio, nas escolas, tenta, pede ajuda. Agora, os neuróticos e quem somatiza muito, quem fica muito doente fisicamente, é porque resiste muito à consciência. Então, um sintoma dessa resistência. Muito projetiva, muitas vezes, né? Culpa todo mundo para problemas delas, né? Neurótica. E por último, os esquizofrênicos, depressivos, criminosos, ladrões e suicidas. Então, quanto mais complicado a pessoa, menos consciência ela está aceitando. Interessante, né? Alguém disse, como sabemos se somos narcisistas? Chris Maloney falou. Well. Presta atenção no... E a pergunta seguinte dela é interessante. Podemos ser e não perceber. Isso que é a dificuldade. Porque a gente não percebe 90% do que a gente é. Mas essa pergunta, que a pessoa desconfia... Bom sinal, né? Bom sinal. Aceitar que tem coisas em mim que eu não sei. E se você vai lá, essas coisas que você não sabe sobre você mesmo, aqui é o ouro aqui. Se você entra nessa área e tenta de lidar com isso, tem muito mais, você vai encontrar muito mais riqueza atrás disso. Muito mais talento, possibilidade, felicidade atrás. Então, essa é uma grande notícia para nós. Atrás desses problemas, a gente tem muita saúde. Aqui queria também levantar o comentário da Estela, que ela fala que narcisismo faz parte do desenvolvimento da criança, sim. Principalmente das 4 a 6 anos, é muito forte na fase genital das crianças. Aqui fala, e o adulto precisa de um pouco de narcisismo para ter os cuidados básicos de higiene. Agora aqui coisa meio contrário, porque as pessoas pensam que ser bonito é ser narciso. Não, ser bonito pode também ser de agradar os outros, pensar nos outros. Vocês não gostam mais das pessoas bonitas, que são arrumadas, alegram a sua vida, do que aqueles que não tomam banho e perturbam o ambiente? Esses pensa que são tão incríveis que nem precisa se cuidar nem um pouquinho. Isso mesmo. Então,
até o conceito do narcisismo pode ser assim... Expandido, entendido melhor, né? Sim, sim. Nota a diferença, sabe? A gente pensa que de se cuidar é uma coisa de narcisismo. Se cuidar demais, ok, mas normal, de ter uma boa aparência, de tentar falar certo, tentar ajudar os outros. Esse não é uma coisa de narcisismo, não. Querer ser bonito é de estar de essência do ser humano. Isso mesmo. Claro, depois tem um problema só de máscara, se a pessoa não desenvolve as outras qualidades, é outro problema. Então, na psicanálise integral, na trilogia analítica, é que mostra que o problema é essa negação, omissão, ou deturpação à consciência. É a rejeição à luz, ao conhecimento do bem, que isso nós chamamos de inveja, e principalmente do mal, não querer ver os erros. Agora, a conscientização disso faz uma abertura para o vasto mundo exterior. Sucesso, melhor relacionamentos, melhor saúde, desenvolvimento profissional, melhor uma paz interna, coisa, e até melhor vida econômica. Tudo isso está baseado nessa abertura, essa entrada no consciência das coisas em nossas vidas. Richard, eu acho que a gente pode falar desse assunto horas e horas. Nossa Senhora. Vamos continuar esse assunto, acho que... Eu noto algumas perguntas dentro disso. Eu quero dizer, perguntas traz para as aulas. A gente vai tratar isso muito mais nas aulas, porque tem muitas coisas, a gente está tocando, né, como pedra na água, tocando os assuntos, mas dentro das aulas a gente vai muito mais profundo para responder para tudo isso que você está perguntando aqui no chat, ok? Então a gente está esperando você na aula, ok? Até lá, e muito obrigada pela sua atenção. Obrigado muito. Tchau, tchau. Tchau.